a um espectro que era técnico e científico. Esse era o espectro da formação. O espectro da formação em 61 era um espectro técnico, mas era propedêutico. Aquela ideia de formação integral do indivíduo. Aulas e provas orais, a formação integral, o conteúdo como base fundamental do trabalho, a formação de professores. Na 5692, a estrutura, a mudança estrutural vai para retirar a importância dessa formação propedêutica para inserir uma formação tecnicista. Todos nós lembramos muito bem disso, não é? Exatamente. Então, aquela formação propedêutica foi colocada de lado e as disciplinas consideradas profissionalizantes preencheram aquela carga horária de 20 horas ou 25 horas semanais. Em 96 a 93, 94/96, traz uma perspectiva de formação pedagógica. A ideia de que os professores, para formarem professores, precisam se preocupar com a dimensão pedagógica, sem a qual não existe formação. Pensar na dimensão pedagógica significa entender o que os percursos curriculares têm sido implementados para que essa formação pedagógica seja levada a sério. E dentro desse espectro da legislação, eu peço licença para inserir um outro nível de legislação, que é uma resolução, que é a Resolução 2 de 2015. Todo mundo conhece aqui? Levanta o dedo, quem conhece. Não meus alunos. Isso não vale. Quem conhece? Carlos. Muito bem. A Resolução 2 de 2015, ela altera, ela constitui um perfil profissional para todas as licenciaturas no Brasil. Por isso que eu perguntei, porque tem que conhecer pelo nome. Né, Rita? Tiraste 9,5. Sabe por que eu conheço? Porque quando foi feita a mudança do PPC do Instituto, eu estava usei isso aí. Ganhaste 9,5, tá? Só quem ganhou 10 foi o Carlos. Então, o espectro de formação, existia um perfil profissional de formação inicial e continuada de professores. Todas as universidades brasileiras, a partir desta data, que é de 2015, deveriam começar a ajustar os seus PPCs para o que diz, para o que preceitua esta resolução. Ela já somou 3 postergações. A próxima postergação agora é julho de 2020. Por pressão das universidades, ela já teve aí todas essas postergações. Porque esta resolução, ela não só modifica, como ela chama a atenção daquilo que foi uma luta, uma demanda geral sobre uma demanda social importante de 20 anos atrás, uma luta histórica sobre a formação de professores, como também ela altera a forma como as licenciaturas tinham sido trabalhadas até o momento. Então, aqui, por exemplo, na diferença, na separação dos percursos curriculares, separação essa iniciada em 2002, mas aqui, efetivada, aqui, concretamente falando, tem um curso
de ciências sociais, bacharelado e licenciatura, não pode haver nem a gestão sendo única. Porque não basta separar o percurso curricular. Os percursos curriculares, eles devem ser separados, mas não basta somente isso. É necessário que a gestão deste curso, ela também seja separada. Porque a ideia é de que aqueles que fazem a gestão de cursos, por exemplo, lá no teu campus, Rafaela, biologia, se tem biologia bacharelado e biologia licenciatura, precisa ter um coordenador para biologia licenciatura, um coordenador para biologia bacharelado. E estes coordenadores, eles terão de ter produção em ensino, no caso dos coordenadores de licenciatura. Se ele não tem produção em ensino, ele não pode coordenar um curso de licenciatura. Isso é objeto de avaliação dos sinais. Isso é objeto de avaliação. E entre as 18 alterações dessa resolução, uma palestra sobre a resolução, ela é específica, de tão importante que ela é. Tá? Então, nós temos aí esse espectro dos marcos regulatórios sobre a formação de professores. Se eu estou pensando em identidade, eu não posso pensar em identidade descolada da formação de professores, porque isso vai me identificar. Porque até como eu elaboro o percurso curricular do curso do qual eu faço parte, isso vai definir quem eu sou. Eu vou partir só de um lugar, só de um pedaço. Não posso, porque eu terei problema. Eu serei responsável para com aquele curso, porque ele será avaliado. Aquelas pessoas ingressarão no mercado de trabalho e serão exigidas a partir do que os marcos regulatórios estão dizendo para nós, queiramos ou não. E nesse sentido, nós temos a 93/94, que ela traz, portanto, uma formação de professores voltada muito mais para uma dimensão pedagógica. A resolução 2, essa resolução aqui de 2002, que ela orientou a separação dos percursos curriculares lá atrás, mas a maioria das universidades não fez. A maioria das universidades lá atrás, em 2002, manteve junto, não só grudado esses percursos curriculares, como também a base sobre a qual os percursos curriculares se mantiveram. Então, e em 2015, 13 anos depois, portanto, essas diretrizes para a formação, que ela orienta essas diretrizes para a formação inicial e para a formação continuada. E essa resolução, ela dá não só a dimensão dos princípios, das dimensões, a pluralidade de conhecimentos, mas também a dimensão teórico-prática, que aqui, na Resolução 2 de 2015, ela vai orientar como essa prática, a prática se conforma com o componente curricular. Gente, isso é tudo. Por quê? Essa prática como componente curricular, que ela tem de estar na escola, o professor que está formando professores, ele tem de conhecer. Porque isto implica na alteração do trabalho que ele realiza para formar professores. Quem está na escola básica tem que conhecer, porque isso implica como, por exemplo, a BNCC será dimensionada cotidianamente na sala de aula, porque altera tudo. Eu trouxe aqui como é que a resolução, essa resolução, esse parecer que constitui a resolução, esse parecer teve aí como relator o professor Luiz Dourado, da Universidade de Goiás. Como é que este parecer,
ele dá orientação específica sobre a formação inicial, a formação pedagógica para os não graduados, a segunda licenciatura, e quais são os 14 temas que deverão ser trabalhados nos cursos de graduação. Deverão. E eles deverão ser trabalhados a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Não é uma disciplina específica. Não é em biologia. Não é em matemática. É numa perspectiva interdisciplinar. Isso tem que estar ali concretizado nos planos de ensino, tem de estar concretizado no projeto pedagógico do curso, e, por conseguinte, esse projeto pedagógico do curso, ele tem de estar alinhado ao PDI daquela instituição e ao PPI daquela instituição. Não é isso, Anne, que está estudando o PPI, os PDIs dos institutos federais. Tem que estar tudo alinhado. Se não estiver alinhado, tem problema na formação que está sendo ofertada naquela universidade. Isto vai ser cobrado a partir pelas universidades ou das universidades a partir de julho de 2020. Além disto, a educação para a educação das relações étnico-raciais, ela está contemplada nestes documentos. Na 10639/2003, cuja relatora foi a professora Petronila Beatriz Gonçalves e Silva, na 11.645, em 2008, essas duas legislações, elas alteram a 9394/96, então nós falamos isso por uma questão política, mas nós estamos falando da Carta Magna da Educação. Se nós não quisermos falar 10639/2003 e não quisermos falar 11.645/2008, nós não falamos. Nós simplesmente falamos a alteração da LDB em 2003, a alteração da LDB em 2008. Nós estamos falando disso aqui. E essas duas legislações, elas dão conta de alteração epistemológica do currículo. Aquele currículo que era trabalhado dentro de uma base eurocêntrica. Então, este currículo, ele vai trabalhar tanto a cultura dos afro-brasileiros e dos africanos e dos povos indígenas. A primeira, cultura afro-brasileira e dos africanos, a de 2003, e a de 2008, que atualiza a primeira, ela vai incluir a cultura afro-brasileira e trabalha com ênfase na cultura dos povos indígenas. E, nesse sentido, a 10639, ela apresenta diretrizes que vão não somente justificar a alteração epistemológica no currículo, na educação básica, como também na educação superior. Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e da cultura afro-brasileira e africana, ela tem como base legal este parecer do Conselho Nacional de Educação e a Resolução 1 de 2004. Esses dois documentos, eles vão nos orientar que a alteração ela tem que ser feita não somente nos currículos da educação básica, mas também da educação superior. E esses documentos, eles devem estar expressos nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura. E a inserção desses documentos não pode ser fortuita. Essa inserção, ela tem de estar, de certo modo, organicamente apresentada, organizada, de modo que reflita a formação do egresso, que reflita a bibliografia do curso, que reflita a bibliografia complementar e que esteja alinhada, esse rol de legislação, estejam alinhadas ao projeto, ao PDI e ao PPI institucionais.
sob pena da fragilidade daquele documento, do PPC daquela instituição. Os sinais, todo mundo sabe que é o Sistema de Avaliação da Educação Superior. Vocês têm aqui que, nos sinais, o cumprimento das diretrizes curriculares por parte das instituições será considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento. Houve uma alteração em 2016, da qual eu tenho orgulho de fazer parte das discussões anteriores. Mais um elemento sobre essa temática foi acrescentado no instrumento. Essa última versão, o instrumento dos sinais de 2016. Tá? Então, aqui, nessas diretrizes, adequação dos mecanismos de avaliação na constituição dos estabelecimentos de ensino, tanto da educação básica quanto da educação superior. Essas são as diretrizes. E aqui, os sinais, adequação da bibliografia, abordagem de conteúdos de educação das relações étnico-raciais, sinais, página 7. Isto é objeto de avaliação. Como é aquilo que eu disse ainda há pouco para vocês, isso se conforma no instrumento. As instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais, parágrafo 1, parágrafo 1, artigo 1, parágrafo 1, resolução 1 de 2004. Nesse sentido, esta legislação, ela compõe a formação. Ela compõe a formação de professores. Ela compõe a formação inicial e continuada, porque ela está na legislação, ela está na LDB, ela está na Lei Magna da Educação. E o que as pesquisas sobre essa temática têm nos apontado? Este é o resultado de uma pesquisa em rede, da qual eu faço parte, tive orgulho de fazer parte, a segunda pesquisa em rede sobre a temática da qual nós temos participado. Esta pesquisa, ela estudou bem aqui, educação das relações étnico-raciais e o estado da arte. Nós estudamos a produção que tem sido realizada no Brasil sobre a temática e como as instituições de ensino no Brasil têm desenvolvido a mesma. Coube a mim, pelo convite que foi feito, é uma pesquisa em rede, são 16 universidades no Brasil, coube a mim a coordenação relacionada à categoria formação de professores. Então, eu estudei a formação de professores nesta pesquisa em rede. Alguns resultados eu trouxe para vocês muito rapidamente. Isso foi publicado em 2018, é um suporte eletrônico, eu trouxe para quem estiver interessado, para conhecer no Brasil inteiro. É um livro eletrônico, então está aqui para todo mundo conhecer. O corpus documental da pesquisa entre 2003 e 2014 foram 52 artigos analisados, 22 dissertações e 8 teses. Os temas que aparecem nesses artigos, contribuições da formação, concepções de discursos e representação, rupturas com a prática, implementação dos marcos, fragilidade nos percursos curriculares e diversos. Temas recorrentes dessas teses: rupturas com a prática, contribuições da formação, fragilidades dos percursos, concepções e discursos e os diversos 28. E uma das recomendações dos trabalhos que foram analisados é de que a formação de professores, por mais que nós tenhamos percursos curriculares espetaculares nos documentos dos projetos pedagógicos, esses percursos curriculares eles estão em débito com a dimensão pedagógica e estão em débito com
legislação em vigor sobre a qual aquele curso de formação deveria se ater. Tá? Então, aqui nós temos a formação de professores aí. Mauro, vai me dizendo quanto tempo. 10 minutos. Quanto? 10 minutos. 10 minutos, tá. Então, eu vou correr. Eu trouxe aqui, dentre as muitas críticas sobre o campo da formação de professores, eu trouxe 4 críticas. A primeira crítica sobre a formação de professores que eu trouxe, dentre 122, eu só trouxe 4, as mais recorrentes, é de que os cursos de licenciatura, eles são decalcados dos cursos de bacharelado. E como eles são decalcados dos cursos de bacharelado, eles se fragilizam na sua especificidade, porque eles não apresentam no bojo da formação a formação de professor. A formação de professor, ela é negligenciada. Ela não está presente. Então, se fala no saber de referência, mas ela não tem se preocupado com a formação de professores. Porque nessa fragilização ou fragilidade, os autores têm dito, entre os quais o professor Miguel Arroyo, de que quando há uma fragilização deste processo, os professores que vão para a escola não conseguem enfrentar o chão da escola, que é o que ele está chamando de, nessa expressão, entre aspas, chão da escola. Que não entende os problemas rotineiros, os problemas cotidianos e os problemas reais que a escola tem. Se não entende esses problemas reais que a escola tem, ele pode ter o domínio do saber de referência de modo espetacular. Mas ele vai enlouquecer as crianças e os adolescentes e também vai enlouquecer porque ele não vai conseguir ensinar ninguém a nada. Porque ensinar precisa ter conhecimento sobre o que é ensinar, precisa entender o contexto no qual se ensina e precisa entender o agente para quem se ensina. Sem esta triangulação, não há condições de se trabalhar na escola do ponto de vista da formação. E nisso, o saber profissional, ele se apresenta como diferente, divorciado da demanda que a escola apresenta. Então, há um divórcio das licenciaturas com que a escola demanda. Tá? Nesse sentido, eu trouxe aqui uma reflexão da professora de ontem, da professora Edileuza, que ela observou que muitos professores não têm conhecimento sobre a escola. O que ela disse aqui ontem. E isso apresenta um problema porque o Estado, as políticas de Estado vão exigir de nós exatamente aquilo para o que as licenciaturas não têm conseguido realizar, ou pelo menos uma parte delas, que é trabalhar a especificidade. Essa especificidade que ela está para além do saber de referência. Não é a especificidade somente do saber de referência, mas é entender quais são as teorias didáticas que aquela pessoa possui, qual é o conhecimento sobre o indivíduo, as psicologias da aprendizagem do adolescente. Que adolescente é esse que está na escola? Ele está sendo ensinado no curso de formação, que é esse adolescente que ele está pregado no celular 24 horas, ele vai pregado no celular para a sala de aula. É este adolescente, é esta criança com a qual o professor vai trabalhar. É um aluno, é um adolescente, é um aluno, é uma criança que tem uma outra ideia de hierarquia, que tem uma outra ideia sobre o que é professor.
Esse aluno precisa ser trabalhado para a realidade do hoje. Não é formar o aluno para o futuro, como nós o fazemos. Nós temos de formar o aluno para o hoje. Isso eu já publiquei. Isso sou eu que estou falando. Nós temos de formar o aluno para a realidade hoje. Como é que ele enfrenta o racismo na escola? Como é que uma menina enfrenta a misoginia sobre a qual ela está exposta na escola? É ensinar essa criança, esse adolescente, hoje. E isso nós temos negligenciado. E nesse sentido, o saber, portanto, ele tem de ser exigido. Ele vai ser exigido pelos editais que o Ministério da Educação, que as secretarias de educação solicitam, para que esse professor ele entenda dessa escola real. Não é a escola ideal, mas essa escola real. Eu vou mais rápido porque... Fique tranquila, professora. Hã? Fique tranquila. Tá. E aí, eu faço a pergunta, como é que as universidades enfrentam a crítica sobre a qual ela própria engendra? Porque quem faz a crítica é a universidade. Essa crítica ela está no interior da universidade, dos professores que estão na universidade. E aí, para poder trazer para vocês a especificidade dessa minha resposta, eu trouxe para vocês um estudo realizado pelo professor Mauro César Coelho e eu, porque trabalhamos no curso de História, então é dessa realidade sobre a qual nós conhecemos. E eu trouxe para vocês o resultado desse estudo publicado neste artigo, que eu ficaria muito feliz se vocês o lessem. Olha, gente, vou ficar muito feliz. Está aqui o artigo, é o Mauro César Coelho. O título é As Licenciaturas em História e a Lei 10.639, Percursos de Formação para o Trato com a Diferença. Isso é uma pergunta, tá? Então vocês, por favor, leiam. Nós realizamos esse estudo utilizando 10 PPCs de universidades federais para analisar o que é estruturante num PPC, que são os perfis, a bibliografia, as ementas. Então, nós estudamos esses 10 documentos de 10 universidades brasileiras. Eu aqui vou mostrar para vocês, muito rapidamente, essas 10, porque eu coloquei 1, 2, 3. Mas se vocês lerem nosso artigo, vocês vão descobrir quais são as universidades, porque estão lá os nomes delas. Elas aparecem no artigo, tá? Não é os digitais. Aqueles que são novos lá atrás, todos bateram foto, rapidinho. É tudo jovem. Nós ainda vamos anotar. Eu sou como tu. Depois que eu ia pensar, só se eu olhasse para o jovem, eu ia me lembrar que o jovem. Exatamente. Então, aqui temos como é que essas universidades, essas 10 universidades, nós analisamos 2 universidades por região, ok? Bem aqui, no percurso curricular dessas universidades, estão, nessa linha vermelha, o saber de referência. Nesta parte aqui cinza, são as outras disciplinas, dentre as quais o estágio e as práticas, tá? Nós colocamos a média do volume de disciplinas do percurso curricular. Aqui é a fonte, sobre a qual eu já falei. E bem aqui... Bem aqui tem o volume das disciplinas, aqui as 10 universidades. Essa faixa cinza é a formação de professores dedicada nesses percursos curriculares.
Aí que é um grito, né? São cursos de licenciatura em História do Brasil. Isto aqui é dedicado a formar professor. Isto aqui é o outro. São as outras coisas. Tá? Aqui nós chamamos de topografia das disciplinas. Formação inicial e a 10639. Tá aqui, ó. O que se fala da África? Bem aqui. A formação desses alunos, ela é uma formação ainda europeia. Tá? Quando se fala da formação de professores, se fala ainda, é uma formação basicamente, até quando se fala da África subsaariana, se está falando a partir dos autores norte-americanos ou europeus. Portanto, esta é a topografia das disciplinas. E aí nós vamos para os perfis. Qual é o perfil que eles querem formar? Vem aqui, ó. Atuação na educação básica. O que tem para formar na educação básica? 11 indicações, 4 instituições concretizam nos documentos. Saber de referência, 15 indicações. E quase todas as universidades concretizam o saber de referência. Tecnologias, 2 indicações, 2 universidades. E quando eles vão ensinar o currículo da educação básica, para aqueles que serão professores da educação básica, aí nós temos 3 indicações e 3 instituições. Quando perfil profissional, 7 indicações, 4 instituições concretizam. Recursos didáticos, fundamental para o professor da educação básica. 2 indicações e 2 universidades concretizam. Paradoxalmente, quando se vai falar em pesquisa, finalização de curso, principalmente todas, quase todas, voltadas para o saber de referência. Isto aqui, inclusive, contraria a legislação. Porque a legislação diz, alunos de licenciatura devem pesquisar ensino. Mas estas universidades são 21 indicações do saber de referência e quase todas concretizam no trabalho de conclusão de curso o saber de referência. E aqui, quando vão pesquisar o ensino, a escola, nós temos 2 indicações e 2 instituições que concretizam. Transpor didaticamente, 11 indicações. E nós temos 6 que concretizam. Mas isso aqui não é como Chevalat fala, ou com todos os autores que o criticam e todos que falam sobre a transposição didática. Estamos falando aqui a simplificação do conhecimento. É isso aqui. É simplificação do conhecimento. Então, como nós vimos aqui, a 10639, ela é inserida nesses documentos de forma protocolar. Porque isso pode acontecer. Como a pessoa sabe que ela tem que inserir a legislação atual, ela insere, contudo, como eu disse para vocês, não tem organicidade. Tá? Mas isso tem a ver com a professora Maria Isabel nos diz. Nós somos perversos e conservadores no coletivo. É fantástico isso dela. Primeiro, não se conhece a legislação. Segundo, não se implementa nos cursos. Terceiro, a dedicação sobre determinadas disciplinas tem muito a ver com a manutenção de determinados territórios conceituais, teóricos. Você olha de determinadas disciplinas, a bibliografia só tem um autor. Como é que vai trabalhar a perspectiva teórico-conceitual distinta na formação daquele aluno se aquela disciplina só tem um autor? Que isso, gente? Não tem como. Então, é uma e lá o curso, trabalhamos para a diferença, trabalhamos para a interdisciplinaridade, trabalhamos na religação dos saberes, porque isso tem tudo lá nos documentos. Tudo nos PPC. Está lindo, 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 lindo. Quando você vai nos documentos, é grave, porque não é nem tradicional. Vocês sabem qual é a escola que vem antes do tradicional, né? Então,
Professora, muitas vezes também a formação tecnicista dos professores que compõem o curso. Rita, é verdade, mas acontece que você é professor, você tem que estudar. Sob pena de você colocar em risco uma formação e colocar em risco o trabalho, o mercado de trabalho, para onde vão aqueles alunos. Mas isso pesa muito. Pesa muito, é verdade. E eu trouxe a professora Flávia Caymmi, que é uma grande pesquisadora do ensino de história, que ela diz o seguinte: para ensinar história a João, é preciso saber de ensinar, é preciso saber de história, mas é preciso saber de João. Se não souber, não vai ensinar história. Ok? Nós temos alguns desafios, que é a superação da crise de identidade nos cursos de licenciatura, isso aqui é a partir da literatura especializada, a necessidade de repensar essa identidade no desenvolvimento da profissão, articulação teoria com a prática, formação para a diversidade, promoção de discussões sobre identidade profissional nos cursos de pós-graduação, repensar a identidade no desenvolvimento da profissão, formação para a diversidade cultural e questões relacionadas à relação desses étnico-raciais. Então, como essa prática, a prática como componente curricular pode acontecer? Nós temos hoje no Brasil quase todas as universidades brasileiras se utilizando de programas como o PIBID e como residência pedagógica. A professora Maria Auxiliadora lembrou muito bem o residência pedagógica. É um volume de recurso extraordinário. Só na Universidade Federal do Pará, por ano, são mais de 2 milhões em bolsas. É muito dinheiro. Esses alunos estão nas escolas. Esses professores, para fazerem a orientação de 30 alunos, porque são 24 bolsistas e 6 não bolsistas, é um volume extraordinário, especialmente para quem é do PIBID, que trabalharão com alunos que não conhecem uma parte da discussão sobre o saber de referência e sequer sobre a dimensão pedagógica. Esses professores vão trabalhar com esse grupo de alunos. Na hora que esses professores, que se não tiverem conhecimento sobre este contexto, sobre este aporte teórico-metodológico, sobre esta legislação, e como orientar esses alunos, nós teremos dificuldade para conformar essa prática como componente pedagógico, porque